Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam reais em nossas vidas. Estamos aqui porque Deus nos deu condição de estarmos vivos e dessa forma aprendermos a sua palavra. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante que tem intrigado muitas pessoas, com relação ao inferno. O inferno, ele existe como se é ensinado aí ou não? E é verdade, quando a pessoa não aceita Deus, ao morrer ela é jogada para o inferno e lá ela vai ser queimada eternamente, onde o diabo com um garfo ali, um tridente, fica espetando as pessoas e essa pessoa vai sofrer para sempre. É isso mesmo? É essa imagem que a Bíblia traz? O que é o inferno? O que a Bíblia descreve essa questão de inferno? Alguns textos aparecem sobre isso. Nós precisamos entender. Será que esse seria um Deus de amor? Um Deus que os seus filhos, as suas criaturas, os seus filhos passam aí 70, 80, quem sabe até muito menos, morre logo cedo, 70, 80, no máximo 100 anos, 120, e uma vida já de sofrimento. E aí esse Deus que diz que é amor, e eu acredito que Deus é amor, esse Deus de amor agora pega os seus filhos e coloca no inferno para sofrer eternamente. Será que essa é a verdade que a Bíblia apresenta? É isso mesmo? Nós precisamos aprender sobre essa questão do inferno. Por quê? Porque nós ouvimos aí o tempo todo as pessoas dizer: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aí as pessoas se assustam. Aí muitas pessoas, ao invés de aceitar a Cristo pelo sentimento de gratidão, pelo sentimento de amor por tudo que Jesus fez na cruz, muitas vezes têm aceitado a Cristo por medo. Então nós vamos aprender sobre isso. Então agora nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Acompanhe comigo agora, ore comigo nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos juntos na Tua presença agora, Senhor, eu e esses Teus filhos. Nós então agora queremos aprender da Tua palavra sobre esse assunto muito importante que diz respeito a nós no nosso dia a dia, e nós precisamos aprender com relação ao inferno. Ilumina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, se você não sabe, essa crença, né, ou essa doutrina do inferno, ela começou com Dante Alighieri, ou seja, é um italiano que escreveu a Divina Comédia, e lá está descrito o inferno com estratificação. Eles falam o inferno com estratificação para cada pecador. Cada pecado que você comete e você não vai para o céu, você vai para uma determinada região. O pior pecado é o pecado da traição. E aí, no livro lá do Dante, Divina Comédia, ele diz que esse aí está Judas, porque traiu a Jesus, e o diabo está lá o castigando intensamente porque ele traiu. Então, o pecado da traição é o que leva as pessoas com mais profundidade para o mais profundo do inferno. Será? Dante trouxe isso, e aí o que acontece? Hoje a gente percebe que começou desde a Grécia, e aí a Roma se encarregou de distribuir essa ideia, esse ensino, ou essa doutrina. E a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Nós precisamos aprender. Só para você então agora começar a entender no original, para falar de inferno, nós temos 4 palavras. A primeira palavra que nós temos é Sheol, que é descrito principalmente para o Antigo Testamento, é do hebraico, Sheol, que aparece em torno de 64 vezes. Depois nós temos Hades, que aparece já no Novo Testamento, ou do grego. O Hades está relacionado à sepultura, tanto o Sheol quanto o Hades, sepultura. E aí aparece também Tártaro, o Tártaro, que também é outra palavra que aparece, e o Geena, ou seja, o Geena, Jesus foi quem mais usou essa palavra para descrever os ímpios quando serão destruídos por completo, quando
a terra for restaurada e os ímpios forem destruídos. Então nós temos 4 palavras, mas nenhuma dessas palavras bíblicas descreve o inferno como sendo um local onde o diabo vai estar comandando. Não, muito pelo contrário. Nós vamos perceber que essa palavra, o que Jesus usou, o Geena, Jesus usou exatamente para a destruição do mal e dos ímpios e do diabo. Nós vamos compreender isso. Aí, para a gente poder entender isso, começando, vou trazer para você, tá aqui, ó. Nós vamos começar com Apocalipse, capítulo 20 do Apocalipse, para você começar a entender sobre isso e ficar mais fácil. Capítulo 20 de Apocalipse vai descrever o que vai acontecer com os ímpios. Ou seja, nós vamos observar aqui no capítulo 20, no verso 5 e 6, vai descrever assim para você poder compreender o texto. Diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então os salvos, eles estarão no céu com Cristo, aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Se tem uma primeira, é porque tem uma segunda. Aí o verso 6, bem-aventurado ou felizes e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 1000 anos com Cristo. Pronto. Aqui a gente percebe que feliz e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses que ressuscitaram na primeira ressurreição, quando Cristo vem, a segunda morte não tem autoridade. É só para a gente compreender, começar a entender. Aí, na partir do verso 7, nós temos a descrição para você entender. Diz assim, ó: quando, porém, se cumprir os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a peleja, ou para a guerra, para a última batalha. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo desce do céu. Agora aqui o verso 10. O diabo, o sedutor deles, ou enganador, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui está a descrição. Aqui é que a cidade santa desce no capítulo 21, a Nova Jerusalém, e é estabelecida na terra. Os ímpios, depois dos 1000 anos, são ressuscitados. Satanás saia a os enganar, saia a enganá-los. E aí, diante disso, ele os prepara para a batalha, para a guerra. Então eles cercam o arraial dos santos, a cidade querida, Nova Jerusalém. Mas o verso diz que desce fogo do céu e os consome. Aí, diante disso, no verso 10, diz que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, onde já encontra a besta e o falso profeta. Ou seja, o diabo foi lançado, o diabo foi jogado dentro desse lago de fogo para ser destruído. Aí, o verso 14 e o 15 desse mesmo texto é mais claro e conclusivo. Diz assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Você compreende que, olha o que foi lançado, o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançado para dentro do lago de fogo. Pronto, o lago de fogo é o local quando desce o fogo de Deus, e aí se torna um lago aqui na terra, um local onde é jogado quem? O diabo, onde é jogado aqui, nós vimos nesse texto aqui, a morte e o inferno, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Agora, para você ter uma ideia, vem comigo aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente poder compreender isso, capítulo 15, verso 26, 15, verso 26, vai dizer assim, para a gente poder compreender. Olha o que diz, ó: o último inimigo a ser destruído é o diabo. Ou seja, o diabo é o último inimigo a ser destruído. Aí, para você entender o que é o diabo, aqui nós vamos para Hebreus agora, Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus 2,
verso 14, diz assim, Hebreus 2,14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste, da carne e sangue, também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo, pela sua morte, ele tem o poder de destruir a morte. E quem é a morte? O próprio diabo. Então, quando a morte e o inferno é jogado lá dentro, morte e o inferno, ou seja, morte é o próprio diabo, inferno é a sepultura. No original, exatamente, Geena é a sepultura, ou seja, o Sheol é a sepultura. Então o inferno não é um local, o que vai ser jogado é o diabo, o inferno, todo o mal dentro do lago de fogo para ser destruído, porque nós vimos que Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é o diabo. Então aqui está, é uma destruição, não vai ficar queimando eternamente. Pensa aqui comigo, será que um Deus de amor, como nós o conhecemos, teria prazer em jogar suas criaturas que, sei lá, cometeram aí poucos anos de pecado, e ele estaria feliz lá no céu, olhando, ou na sua cidade santa, olhando os seus filhos queimarem eternamente? Esse não é um Deus de amor, isso não é o Deus que eu sigo. Sabe, essa ideia de um inferno queimando eternamente, foi o próprio diabo que trouxe para manchar o caráter de amor de Deus. É uma estratégia que o próprio Maquiavel diz que você precisa, essa é a estratégia de Maquiavel, você precisa pegar aquilo que é parte do seu caráter, daquilo que você é mau, e você deve lançar no seu inimigo. Aí quando você cravar aquilo que é seu, do seu mau caráter, no seu inimigo, as pessoas vão acreditar em você. Então o diabo fez isso. Ele pegou aquilo que é a sua característica, porque o objetivo dele é trazer sofrimento intensamente aos filhos de Deus. Ele pegou isso e jogou no caráter de Deus, dizendo que é Deus que vai lançar os seus filhos no inferno para ficar queimando eternamente. Não! Deus vai destruir os maus. Deus é justo, ele vai punir todo aquele que não o aceitar, porque ele já ofereceu, já demonstrou o amor por meio de Jesus. Mas se você não quiser, você pode rejeitá-lo, mas a punição será proporcional a cada um. Deus é justo e cada pessoa vai pagar de acordo com aquilo que ele deve. Então, por isso que o último inimigo a ser destruído é o diabo, porque foi ele que criou toda essa rebelião. Então aqui está, queridos, essa ideia de um inferno queimando as pessoas eternamente. Essa foi a ideia que o próprio diabo trouxe para jogar contra o caráter de Deus. Deus não é assim, os maus serão destruídos, e aí Deus vai destruir o diabo, todos os demônios e aqueles que não aceitaram a ele, e aí Cristo vai implantar o seu reino eterno de paz para aqueles que o aceitarem. Essa é a proposta de Deus, porque se o diabo tivesse um inferno onde ele ia ficar comandando, era tudo o que ele queria, então ele não teria perdido, Deus teria perdido e ele teria alcançado o seu objetivo. Não! O diabo será destruído, o mal terá um fim, e aí aqueles que aceitarem a Deus viverão eternamente com ele. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então que você viva essa esperança, viva a esperança do paraíso, do reino eterno de Deus, onde vai existir um novo céu e nova terra. Aí Apocalipse vai dizer, capítulo 21, verso 4. No 3 ele vai dizer que ele vai morar com seus filhos. Aí e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, porque a morte é o próprio diabo, e a morte já não existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, se tivesse um inferno, a morte ia continuar, não, que é o diabo, a dor, o sofrimento ia continuar, então não teria, isso seria uma mentira. Aí ele diz, escreve o verso 5, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, o mal vai ser destruído, então que possamos nos apegar a Jesus e vivermos a esperança da eternidade do paraíso para sempre. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa mensagem, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a esperança do paraíso, da eternidade do teu lado. Nós oramos por Jesus. Amém.